posicionando-se com Deus para vencer. 3 atitudes, 3 decisões que vai fazer você vencer. Quem quer vencer, levanta a mão direita aí para o céu e faz assim, né? Então nós temos que saber nos posicionar para receber essa vitória. Um soldado quando vai para a batalha, um soldado quando vai para a guerra, ele tem que saber o seu posicionamento. Se ele não se posicionar corretamente, ele pode se tornar ali um alvo fácil para o seu inimigo. Nós vamos estudar hoje na palavra de Deus a atitude de um homem que foi uma superação ali que ele teve. E essas posições que ele tomou, essas 3 atitudes que ele tomou, possibilitaram ele vencer aquele gigante, vencer aquele homem que afrontava o povo de Deus. Todos os dias pela manhã, ele desafiava o povo dizendo: não tem um homem de Deus aí não? Não tem ninguém aí para lutar comigo? Dê um homem para que eu possa lutar, para que eu possa guerrear. Só que esse homem, esse incircunciso filisteu, esse gigante, ele acreditava, ele pensava que aquele povo era qualquer povo. Mas nós não somos qualquer povo. Nós somos o povo de Deus, que nunca perdeu uma batalha, que nunca perdeu uma guerra. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. E aquele gigante, aquele incircunciso filisteu estava errado. Ele pensava que era qualquer povo. Ele pensou: poxa, assim como eu derrotei outros homens, eu também vou derrotar este povo. Para começar, eu gostaria que você, por favor, você trouxe a Bíblia Sagrada. É importante andar com a Bíblia, né? Mas eu acredito que vai passar aí na televisão. Livro de Romanos, vamos até lá? Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 37. Quem achou, diga amém, Jesus. Diz o texto sagrado: mas em todas essas coisas, o que nós somos, povo de Blumenau? Por aquele que nos... meu irmão, a Bíblia está aqui trazendo uma certificação, uma garantia que nós não somos qualquer povo, não. Aquele gigante estava completamente errado. Davi tinha uma certeza dentro dele, e eu tenho certeza que se você praticar esse posicionamento que Davi tomou, você vai vencer. Seja a área que for da sua vida, sentimental, financeira, não importa qual seja. Então, nós sabemos também que o que levou Davi, né, a ter essa superação, a se posicionar daquela maneira, foi a recompensa. A recompensa, pastor, foi. Davi ficou sabendo que aquele que matasse aquele homem, aquele gigante, levaria ele à isenção de impostos, levaria ele a casar com a filha do rei, e ele ficou com seus ouvidos atinados e dizendo: é tudo isso mesmo? Tanto é verdade que no texto os homens que estavam com ele, os irmãos que estavam com ele, falaram mais uma vez: é isso mesmo. Olha, o homem que vencer esse gigante aí, olha, o rei vai isentar ele de qualquer tipo de imposto. Nós sabemos que Davi, né, ele era pastor do que, meus irmãos? De ovelha, né? Como diz meu pastor, limpava a titica de ovelha. Então, quando ele ficou sabendo que aquele que derrotasse aquele gigante, não é, iria receber tudo isso em troca, ele alegrou o coração dele. Falou: então Deus é comigo. Se ele está pensando que nós somos qualquer povo, não somos não. Temos a marca de Cristo e nós vamos vencer. E é assim que o cristão deve se posicionar. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Eu falei para vocês no início que um soldado, quando vai para a batalha, se ele não se posicionar corretamente, se ele não andar com o seu pelotão, ele será um alvo fácil para o seu inimigo. O desespero, o medo faz a pessoa perder ali a noção, né, da sua posição. Mas se ele seguir exatamente o que o seu pelotão mandou, o que o seu general mandou, e ficar naquela posição, a possibilidade dele vencer e sair ileso será muito grande, será muito maior do que fazer a coisa de qualquer jeito. Bem, quem está feliz, diga glória a Deus.
Quem é mais que vencedor, diga amém, Jesus. É assim que Deus quer te ver, de cabeça erguida. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 32. Posicionando-se com Deus para vencer. Pastor, qual é a primeira situação que Davi ele tomou que eu devo tomar? Eu gostaria que você, tomado por uma fé, tomado por uma alegria, olhasse assim para o seu irmão e diga para ele: não pode fugir da luta. Olha para o pastor, fala para mim também. Não pode. Se você fugir da luta, será pior. Você tem que encarar o problema. Você tem que ouvir a palavra de Deus, participar dos cultos, prestar atenção no que o pregador está dizendo, no que a mensagem está dizendo. Fazendo assim, você vai vencer. A primeira posição que Davi, o título da minha Bíblia, eu não sei o título da sua, mas a minha diz lá, ó, Davi dispõe-se a pelejar contra quem? Porque eu disse para você que não tinha homem que lutasse com aquele gigante. Todos os homens daquela época tremiam. E se aqueles homens não fossem para a batalha, quem teria que guerrear era o rei Saul. Mas aparece Davi, um menino que fala: eis-me aqui, eu estou disposto a guerrear, eu não vou fugir disso não. Primeiro posicionamento para ter essa vitória, está lá, ó. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra quem, Blumenau? Olha para o pastor Luiz um instante. Irmãos, Davi, ele chega naquele rei e diz para ele assim: ô rei, a primeira coisa que a gente tem que aprender, porque tem pessoas, irmão, que ela tem um problema na vida dela e ela torna esse problema um gigante. Às vezes não é tudo isso, mas a pessoa vai valorizando tanto este problema que este problema se tornará um gigante. Perceba, meus irmãos, que Davi em nenhum momento chama o gigante de gigante. Ele posiciona olhando o olho no olho do gigante, olhando o olho no olho do rei Saul e diz: eu vou lutar contra este gigante. Irmão, quando você faz isso, você não está fugindo da luta. Se tem uma coisa que a gente tem que fugir, é da tentação, é do pecado. A luta não. A luta a gente tem que partir para cima, se posicionando com a palavra de Deus, com a direção daquilo que Deus está nos dando. Quando você faz isso, Deus consegue enxergar dentro de você uma fé. Quando você toma essa posição, Deus consegue enxergar dentro de você uma coragem. Eu sou mais que vencedor. E da onde vinha essa coragem toda que Davi tinha? Segura um pouquinho a sua Bíblia Sagrada, coloca um marcador aí, e vai lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, verso 1. Pior que seja a notícia, Deus está contigo. Você vai vencer, meu irmão. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque Deus já nos garantiu a vitória. Por isso que você não pode fugir. Eu lá em Dayal eu falo assim: Deus é com os frouxos ou com os covardes? Aí o povo ficou frouxo, com nenhum dos dois. Deus é com quem? Aquele que vai se levantar e guerrear. Você tem a marca de Cristo. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. E você deve crer. Olha o que a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 20, verso 1. Quem achou, diga aleluia. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e um povo maior em número do que tu, o que está escrito aí, Blumenau? Pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está com quem? Então é para fugir? Não, é para enfrentar, se posicionar. Eu não devo fugir. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Diz mais um pouquinho aqui o 2, ó. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará,
falará ao povo e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Por quê? Pois o Senhor, vosso Deus, é que vai convosco a peleja contra os vossos inimigos para fazer o quê? A guerra não é tua, a guerra é de Deus. Deus só quer que você se posicione e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu vou lutar contra este mal. Eu vou lutar contra esta depressão, contra esta doença, porque eu tenho a marca de Cristo. E aí é o que eu disse a você no início. Quando você se posiciona dessa forma, desta maneira, Deus consegue enxergar em você fé. E nós sabemos que a palavra nos alerta que sem fé, como que eu vou agradar a Deus se eu não tenho fé? E como é que eu adquiro fé? É indo no supermercado, é o Bistec que tem ali, obreiros? É indo lá no Bistec e falar: ó, eu quero, lá em São Paulo, eu sou do estado de São Paulo, estou aqui no sul já fazem quase 12 anos. Lá em São Paulo é muito comum você comprar mortandela, presunto, queijo por gramas. Digamos que aqui fosse assim, aqui não, né? A gente sabe que já vem embalado. Você tem 100 gramas de mortandela? Sim. Me vê também 100 gramas de mussarela? Sim. Me vê 8 pãezinhos? Sim. Eu estou meio sem fé, você pode me dar 300 gramas de fé? A pessoa vai olhar e falar assim: quê? Eu não consigo ir no shopping center ali, olhar as vitrines, olhar as bolsas, olhar os sapatos, olhar tudo que tem ali. Eu não consigo. Como é que eu consigo fé? A fé, ela vem através do ouvir, e o ouvir do que, Blumenau? Quando você vem para a casa de Deus, para a igreja, que você traz a sua Bíblia, quando você louva a Deus, quando você se consagra, a sua fé vai se enchendo. E irmão, pode ser o gigante que for, pode ser o mal que for, Deus quer enxergar coragem e fé em você. Então a primeira atitude para quem quer se posicionar para vencer, não pode fugir da luta. Agora a gente vai ver o segundo passo que Davi tomou e possibilitou a vitória daquele homem. Vamos voltar lá? Se você deixou marcadinho, agora nós vamos para o próximo versículo, né? Que é o versículo de número 33. O segundo passo é não aceitar ser derrotado e crer no livramento de Deus. Amém, Jesus? Diga após o pastor Luiz: eu não posso aceitar ser derrotado, mas crer no livramento de Deus. É assim que Deus quer nos ver. Versículo de número 32, acharam, irmãos? Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és um moço, e ele é um homem do que? De guerra, desde a sua mocidade. Olha para o pastor Luiz. Irmãos, o negativismo sempre existiu. E muitas das vezes nós estamos rodeados de pessoas que querem nos desencorajar. Pessoas, às vezes, até que estão muito próximas de nós. Olha, Davi, senta um pouco, deixa eu te contar uma história. Esse gigante aí, ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Olha para você, Davi, você ainda está cheirando leite, você é um menino, você é uma criança. Quantas das vezes você conta às vezes para pessoas os teus sonhos, os teus planos, aonde você quer chegar, e a pessoa pega um balde de água gelada e joga em cima de você assim? Já aconteceu isso com alguém? E você sai até murcho assim, fala: meu Deus, eu não consigo, não vai dar. Não, meu irmão, você não tem que olhar para o que as pessoas estão falando de você.
Você tem que olhar para o que Deus está falando de você. A guerra é dele, não é sua. A única coisa que você tem que fazer é se posicionar para com Deus. Davi vai contar uma história para o rei. E aí Davi, ele diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, o feria, livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba, o feria e o matava. Assim ferirá o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos dos Deus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste gigante. Deste gigante, está escrito aí, filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Olha, pastor Luiz, você veja, irmão, como Davi, ele encarava o problema. Davi em nenhum momento chama o gigante de gigante, porque Davi tinha uma coragem, uma fé. Ele não está mexendo com qualquer povo. Por mais que o rei tentasse desencorajá-lo, Davi começa a se lembrar por um momento, fala aí, peraí, rei, deixa eu te lembrar de algumas coisas. Olha, teu servo quando estava apacentando as ovelhas ali, vinha o leão, vinha o urso. Irmão, eu não sei se você já... Quem já viu um leão assim de muito perto assim? Quem já viu um leão de muito perto? Outro dia eu passei assim perto do leão, não em qualquer lugar, acho que foi até aqui em Pomerode, não tem um zoológico ali? E tinha um leão, e eu estava olhando assim, observando o tamanho da pata do leão. O rugido de um leão é capaz de chegar a mais de 5 quilômetros de distância. E aí ele levantou todo imponente assim, eu falei, Jesus misericórdia. E eu lembrei de Davi. Irmão, humanamente falando, como que pode uma pessoa, naquela época não tinha armas de fogo, Davi matou o leão, Davi matou o urso, e Davi começou a pensar, peraí, eu tenho experiências, naquele dia que eu matei o leão e matei o urso, não foi na minha força, mas foi na força, e Davi estava certo ou estava errado? Se eu matei um urso, se eu matei um leão, eu vou matar também esse filisteu. Quem já teve aqui experiências de livramento que Deus te livrou? Quem aqui já tem testemunho de uma campanha, de um propósito que participou com Deus? Deixa eu ver. Funciona? Ué, se Deus te livrou no passado, por qual razão Ele não vai te livrar agora? Não fique valorizando o teu inimigo, irmão. Não fique sustentando ele como um gigante. É aquela história. Você tem um problema grande? Ok. Eu não vou sair correndo. Eu não vou fazer de conta que isso não está existindo. Não, isso está existindo. É um problema. Mas eu vou te mostrar, problema, o tamanho do Deus que eu sirvo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Meu irmão, é assim que Deus quer nos ver. Davi então estava certo. Poxa, eu já passei por tantas coisas. E era um menino, irmão. Esse circunciso filisteu, ele vai ver só uma coisa. Parece que Saul, ele ouve tudo isso e ele não fica muito satisfeito, mas ele dá um crédito, digamos assim. Olha aqui o versículo, nós paramos no versículo de número 37, amém? 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia o que, Blumenau? Guarda essa palavra, experimentado. Então,
Disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olha para o pastor Luiz, irmão, não adianta ficar inventando moda. Você veja que Saul queria inventar um monte de coisa. Primeiro que Davi não tinha idade. Ele não era um homem de guerra, ele era um pastor de ovelha. Ele nunca havia outrora experimentado tudo aquilo. Tem pessoas, irmão, que ela vai querer ficar inventando. É superstições, é mágica, é isso, é aquilo e outro. Não. Qual é o segredo? Qual era o segredo de Davi? Foi uma superação que ele teve, a gente pode dizer isso. Qual o segredo de Davi? Buscar a Deus. Esse é o segredo. Não adianta querer inventar moda. Não adianta querer fazer com que as coisas, parece que isso não está acontecendo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não vou passar embaixo da escada. Não, irmão, nada disso. O segredo é você se encher da presença de Deus. Davi olha para tudo aquilo e fala: eu nunca experimentei tudo isso, não tem como eu vencer esse gigante. O versículo de número 40 diz lá: e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedrinhas, e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se achegando ao gigante. Foi-se achegando a quem? Ao filisteu. Meu irmão, o terceiro e último passo, para você que quer se posicionar com Deus para vencer, são 3 situações que possibilitaram Davi de vencer. E eu tenho certeza que se você seguir essa receita, se você seguir estes passos, você também vai vencer. Terceira e última situação, posicionamento que Davi tomou e que fez a diferença. Lembremos, os homens estavam tremendo de medo. Não tinha um homem que se levantou. O gigante todas as manhãs, mais de 3 metros de altura, aparecia naquele arraial e ele dizia: ô seus covardes, não tem um homem aí não para guerrear comigo? Todo mundo abaixava a cabeça, todo mundo já se imaginava no velório, a mãe se despedindo, o pai se despedindo, era assim que eles estavam vendo. Mas Davi não. Terceiro e último passo para quem quer vencer, diga após o pastor Luiz: veja o gigante ou o problema como derrotado. Isso vai fazer a diferença. Você já tem que ver este problema como derrotado. Por quê? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E quando você anda assim, Deus está enxergando em você uma fé. Deus está enxergando em você uma coragem. E é tudo o que Deus precisa. Porque a guerra não é sua, não é minha. A guerra é de Deus. E aquele que se alistou a este exército tem que marchar. Certa vez, Moisés triste, de um lado montanha, do outro lado montanha, atrás dele Faraó e todo o Egito, e na sua frente o Mar Vermelho. Moisés ali começou a chorar, a clamar: meu Deus, e agora? Nós estamos, em outras palavras, encurralados. E a Bíblia diz que ele clamou a Deus. E Deus, nós sabemos ali que falou para ele: diga ao povo que marche. Pega o teu cajado, bate nessas águas. As águas se abriram e o povo de Deus passou. Deus quer que você marche. Estamos vivendo momentos difíceis no Brasil e no mundo. Esta pandemônio, como o missionário R.R. Soares assim tem chamado, e é assim mesmo. Isso não veio de Deus, isso não veio do céu, isso veio do inferno, porque tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir não vem de Deus. Diga glória a Deus.
E o que nós temos que fazer, pastor Luiz? Diga ao meu povo de Blumenau que eles marchem. Diga para o teu irmão, marche, meu irmão. Diga para o pastor Luiz que eu quero ouvir também. Vamos marchar. Diga para os obreiros, obreiros, marchem. Vamos marchar, meu irmão. Nós temos um Deus conosco. Temos que tomar todas as precauções. Hoje é um dia especial, dia de votação. Não sei se você já foi ou se você já vai. Tem ali o álcool em gel. E eu vi que na igreja aqui o pastor, como lá também em Dayal, a gente colocou um suporte. Todo mundo de máscara, todo mundo se prevenindo. Mas o meu socorro de verdade, olha para lá, irmão, vem da onde? Vem dos céus. Amém, Jesus? Então olhar para o problema e ver ele como um derrotado vai fazer toda a diferença. Se um soldado entrar na guerra pensando, eu vou morrer, eu não vou conseguir, eu não vou ver mais minha mãe, é isso que vai acontecer, porque o medo vai tomar conta dele. Diga após o pastor Luiz, acalma. Diga mais alto, diga calma, desfaz grandes erros, respira, tenha calma, não fica valorizando este problema não, porque você vai fazer isso aí se tornar um gigante. Terceiro e último passo, vamos lá, agora é o versículo de número 45, amados, 45 o versículo, ver o gigante como derrotado. Quem achou, diga amém. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo? Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo, ó o pensamento de Davi, irmão. Dá uma paradinha aqui, o Espírito Santo me incomoda para dizer algo. Pensar positivamente não é fé. Não é fé. Porque tem pessoas que ela pensa positivamente, mas ela não tem atitude. Já viu pessoas assim? Mas podemos dizer com certeza que pensar positivamente faz parte dos ingredientes da fé. Eu nunca vi um derrotado vencer. Eu nunca vi uma pessoa que não tem bom ânimo vencer. Jesus Cristo falou isso. Tem de bom ânimo. Eu nunca vi um desanimado vencer na vida. Jesus falou isso. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Davi era um camarada que pensava positivamente. Veja, irmão, preste atenção. Ele estava olhando no olho do gigante. Ele tinha uma fé, ele pensava positivamente. Olha o que ele diz no 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra, inclusive Blumenau, amém? Saberá que há um Deus aonde? E saberá toda esta igreja, toda esta congregação, que o Senhor faz o que, Blumenau? Salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor, e Ele vos entregará na nossa mão. Abra a mão direita assim para o céu. O Senhor está entregando a vitória nessa manhã na sua mão. Fecha e leva ela com você. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Este Deus é tremendo, meu irmão. Se posicione com Deus. Deixa eu te contar uma ilustração, uma fábula, uma história. Talvez você já ouviu, mas que serve aqui nesta passagem. Como eu disse para você, muitas das vezes nós estamos rodeados de pessoas negativas, pessoas que querem nos colocar lá para baixo. Coloca sua cabeça no lugar, olha quem é você nunca vai chegar lá. Davi, ele não ouviu o rei, e a gente tem que aprender também a não ouvir essas coisas que falam. Diz que organizaram uma corrida,
E o alvo era aquele que chegasse no topo, no lugar mais alto da cidade. Era uma corrida de sapos. E começou ali a corrida e todo mundo no começo, né? Dizendo, olha, vocês vão conseguir, vocês vão chegar lá. E os sapinhos pulando, 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 pulando. Vai lá, vai que vocês vão conseguir. Quem que vai ser o primeiro? E pulando, pulando. Mas daqui a pouco veio uma onda assim, né, de negativos e falando, eu acho que eles não vão conseguir não. E eu acho que eles não vão chegar lá. E alguns sapinhos foi ouvindo essas pessoas, e o sapinho foi parando, e alguns continuando, e outros, olha, desista, é melhor você parar, você não vai conseguir chegar lá. Olha o sol que está, é melhor você parar, você vai morrer aí se você continuar desse jeito. E o sapinho, alguns parando, até que ficou só um sapinho. E ele foi indo, e as pessoas, ele vai morrer nesse sol, é melhor ele parar, é melhor ele desistir. E o sapinho ia pulando, e até que ele chegou no lugar mais alto, e aí todo mundo correu para lá e perguntou para o sapinho, olha, a gente queria parabenizar você conseguiu chegar. Só que o sapinho não falava nada, o sapinho olhava para eles, e aí, fala alguma coisa, como é que foi a corrida? O sapinho era surdo. Ô, meu irmão, não fica ouvindo não. Tem pessoas que vai querer colocar tristeza no seu coração, vai querer desmotivar você. Não, você tem que olhar para isso aqui, ó. É para isso aqui que você tem que olhar. Se Deus já me garantiu a vitória, tem lugares que você tem que entrar, irmão, e ser surdo. Deixa as pessoas falarem. O que importa é o que Deus pensa de você. Nós falamos lá em Romanos, capítulo 8, 37, que nós somos mais que vencedores. Você crê desta forma? Você crê desta maneira? Foi uma superação que Davi ali teve e conseguiu vencer aquele gigante. Então, o primeiro passo, vamos recapitular: não pode fugir da luta. Amém? O segundo passo qual foi? Não aceitar ser derrotado e crer no livramento do Senhor. E terceiro e último passo, veja o gigante, o problema, como um derrotado. Amém? Vamos buscar um pouquinho a presença de Deus? Amém? Vamos nos encher? Talvez você está passando por um problema, uma tristeza, e você valorizou tanto esse problema, que esse problema hoje se tornou um gigante. Talvez é uma doença, né? Talvez é um problema no casamento, não sei qual o problema, mas não deixe isso ser maior do que o seu Deus. Vamos falar um pouquinho com Deus, vamos chamar aqui o louvor também. Cadê está aqui chegando o Paulo aqui, o irmão da bateria. Vamos fazer um louvor, uma adoração, e vamos repreender este mal. Se coloque de pé, por gentileza.